Deus. Pai, Senhor, eu te peço, Pai amado, querido Deus, que o Senhor tome, Senhor, a vida do teu servo em tuas mãos, Pai. Senhor, Rei da Glória, Pai, que quando o teu servo, Pai, começar, Pai amado, querido Deus, abrir a boca, meu Senhor, para falar, Pai, para fazer menção da tua palavra, Pai. Não seja mais ele falando, mas seja o Senhor falando, Pai, conosco, Pai amado, querido Deus. Pai, usa o teu servo nesta noite mais uma vez, como o Senhor já tem usado, Pai. Senhor, para as nossas vidas, Pai. Não para falar aquilo que queremos ouvir, mas para falar aquilo que necessitamos ouvir falar, Pai amado, que Deus. Pai, fala conosco nessa noite através dos teus servos, Pai amado, que Deus. Pai, fala conosco, meu Senhor, no oculto e no profundo, Pai, através da vida dele, Pai. Senhor, enquanto teu servo está aqui ministrando, Pai, guarda lá, Pai amado, que Deus, a esposa e as filhinhas, Pai. Guarda a família, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Glória a Deus. Livro do Êxodo, irmãos, seu capítulo 14. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 14, versículo 1. Todos acharam? Amém. Êxodo 14, versículo 1. Glória a Jesus. Versículo 1. Amém, irmãos? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel, para que voltem e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefron. Diante dele acampareis, junto ao mar. Porque Faraó dirá dos filhos de Israel: Eles estão encurralados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele os persiga, e eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória. Irmãos, a palavra que nós lemos nesta noite é um dos textos mais lindos da Bíblia, porque ele narra a saída do povo de Israel após o período ali no Egito. Interessante, e é preciso ressaltar que Deus ele levanta um homem por nome Abrão, e ele lhe faz promessas acerca de que a sua descendência seria numerosa como a areia da praia, e bendita seria todas as famílias da terra, do pastor Tiago Salomão, através da vida de Abraão, pelo seu compromisso com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus cumpre a promessa. Isaac nasce, Isaac cresce. A promessa também continua através da sua descendência. Então nasce Esaú e Jacó, e através de Jacó as 12 tribos de Israel. A saber, José nasce,
Quando José nasce, todo mundo conhece a história que ele é vendido pelos seus irmãos para um grupo de ismaelita, e José ali é levado para o Egito. A Bíblia diz que Deus acha graça através da vida de José e ali abençoa José poderosamente, a ponto de Faraó levantar José como o segundo ali no Egito. José é levantado como governador. E José então, devido à fome que vai existir na terra, toda a família de José é trazida ali para o Egito. A Bíblia diz que eram cerca de 70 pessoas. Só que eles vão se multiplicar de maneira extraordinária. A Bíblia diz que José morre, irmãos, e é levantado um novo faraó, o qual não conheceu José. A Bíblia diz que quando o faraó percebe que o povo de Israel está crescendo poderosamente, a Bíblia diz que isso começa a incomodar a faraó, a ponto de ele dizer com seus servos que era necessário que impedisse o crescimento do povo de Deus ali no Egito, porque Faraó temia que, se o povo de Deus crescendo, futuramente os inimigos tentassem invadir e lutar contra o povo do Egito, eles temiam que Israel se juntasse com o povo estrangeiro e então destruísse a nação egípcia. A Bíblia diz então que Faraó ele vai aumentar o cargo sobre o povo de Israel. Por quê? Porque eles aumentando o cargo sobre o povo de Deus, Faraó acreditava que então dessa forma pararia o povo de Israel, ou seja, impediria o seu crescimento, impediria a sua multiplicação. Só que o texto diz que quanto mais Faraó está apertando, quanto mais Faraó está oprimindo o povo de Deus, mais ainda o povo de Deus vai crescer e se multiplicar naquela terra. Aleluia. Arrepiou aqui. Vou repetir isso aqui. Quanto mais Faraó está apertando para tentar impedir o crescimento do povo de Deus, mais ainda Deus está trazendo crescimento para o povo de Israel. Glória. Aleluia. Escuta isso. Quanto mais o inimigo ele tenta paralisar a minha e a tua vida, quanto mais o inimigo ele se levanta para impedir o crescimento de Deus sobre a minha e a tua vida, é aí que Deus então resolve se apresentar para fazer eu e você crescer e se fortalecer na presença dele. Glória. Louvado seja Deus. Alguém está precisando ouvir isso aqui? Você já percebeu que toda vez que as coisas na sua vida estão fluindo de maneira normal e nada está acontecendo, até parece que as coisas que você está fazendo ou o modo que você está agindo não está incomodando o adversário? Por quê? Porque todas as vezes que nós nos levantamos para fazer algo da parte de Deus, sempre vai incomodar o adversário. E toda vez que levamos uma vida sem que tenha levante, sem quem tenha luta, é porque nós estamos vivendo conforme a vontade que não é aquilo que Deus planejou para nossas vidas. Aí Deus, percebendo que nós precisamos tomar uma atitude para buscar a presença dele, o que é que Deus faz? Então Deus permite que situações difíceis acometa sobre a minha e sobre a tua vida. Por quê? Porque acometendo de momentos ruins sobre as nossas vidas, a nossa primeira atitude é dobrar os nossos joelhos e buscar a presença de Deus. Verdade. Glória, aleluia. Quem não lembra do rei Josafá? A Bíblia diz que Josafá descansa o seu coração. Então Deus permite que 3 grandes exércitos se levantem contra o reino de Josafá. A Bíblia diz que quando Josafá percebe, o pastor Tiago e Salomão, que 3 inimigos estão chegando, estão próximos, a primeira atitude que eles vão ter é de buscar a presença de Deus. Por quê? Porque o rei Josafá já não estava mais buscando a presença do Senhor. Então Deus criou uma situação para quê? Para que ele entendesse que
era momento de buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. É forte, Senhor. Aleluia, glória. Escuta isso, que não é aqui que eu quero pregar. Mas escuta isso. A Bíblia diz que Faraó está oprimindo o povo para tentar impedir de o povo crescer. Só que quanto mais Faraó está apertando o povo, Deus está trazendo crescimento e multiplicação sobre a vida do povo de Israel. Aleluia, glória. Só que o coração do povo aqui já não buscava mais a presença do Deus Todo-Poderoso. Aí Deus permite que Faraó continue oprimindo e apertando o povo por 430 anos. 430 anos de aperto, de humilhação, de luta, de derrota para o povo de Deus. Até o ponto em que o povo reconhecer uma coisa, que era necessário se aproximar do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aí quando o povo de Israel, meu pastor, se derrama, se quebranta em buscar a presença de Deus, aleluia, a Bíblia diz que é Deus dos céus então ouve o clamor do seu povo. Aleluia. Aleluia. E aí, irmãos, que Deus então vai em busca de Moisés, que já não estava mais no Egito, Moisés estava no deserto. Aí por causa do clamor do povo, Deus resolve levantar Moisés para quê? Para que Moisés fosse o libertador do povo de Israel. Glória, aleluia. Vai ter situações que eu e você vai passar, para que eu e você devemos entender a necessidade e a importância de buscar a presença de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, glória. Após o povo entender que era necessário se arrepender e buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, aí sim Deus resolve agir e trazer a libertação sobre a vida do povo de Israel. Louvado seja Deus, glória. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite? Que é necessário se aproximar mais da presença do Senhor. É necessário se achegar mais para perto dele. Porque toda vez que eu e você se aproxima dele, Deus, ele sempre vai fazer algo de especial sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Aleluia. Escuta isso, irmãos. Deus então levanta Moisés como libertador do povo de Israel. Moisés então se apresenta para Faraó. E o recado de Moisés para Faraó é esse: olha, Deus mandou te dizer, quem é esse Deus? Qual é o nome dele? O Eu Sou, aquele que tudo pode. Porque é necessário que liberte o seu povo para adorar a ele no deserto. A Bíblia diz que o próprio Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó impede de que o povo de Deus saia. Escuta isso: em tudo Deus tem um propósito sobre as nossas vidas, para que o nome dele venha a ser glorificado, irmão. Aleluia. Até no momento mais difícil que eu e você passa, é propósito de Deus para que o nome dele venha a ser glorificado sobre a minha e sobre a tua vida. Glória. A Bíblia diz que Faraó endurece, Deus endurece o coração de Faraó, e ele segura o povo e impede do povo sair. Então é aí que Deus usa Moisés para trazer as 10 pragas no Egito. Na 10ª praga, meu pastor, todo primogênito do Egito morre, inclusive o filho de Faraó. A Bíblia diz que então ele liberta o povo e permite que o povo saia. Capítulo 13 do livro de Êxodo, a partir do versículo 17. E aqui eu quero pregar. A Bíblia diz que quando o Faraó liberta o povo vai sair do Egito. Está escrito no texto, capítulo 13, versículo 17, que Deus não levou o povo pela terra dos filisteus, que era o caminho mais perto. Por quê? Porque Deus temia que o povo, vindo ou enfrentando a guerra, desejasse voltar para o Egito. Aí está no texto que Deus então vai conduzir o povo pelo deserto, que era o caminho mais longo. Aleluia. Escuta isso. A Bíblia diz que o próprio Deus não permitiu ou não conduziu o povo pelo caminho mais perto, que era o caminho que ia dar de frente com os filisteus. Porque Deus sabia, irmãos,
que automaticamente o povo de Israel, encontrando o povo filisteus, haveria uma guerra. E está no texto: e Deus, temendo que o povo, enfrentando a guerra, voltasse, recuasse e preferisse voltar para o Egito. Sabe o que Deus falou no meu coração aqui através desse versículo? Que tem situações nas nossas vidas que Deus prefere não permitir eu e você passar ou enfrentar. Por quê? Porque Ele sabe que eu e você ainda não estamos preparados. Verdade, Senhor. Glória. Desse jeito. Aleluia. Escuta isso, irmãos. Arrepiou aqui, escuta isso. Se Deus quisesse conduzir o povo pelo caminho dos filisteus, enfrentando a guerra, Deus não era poderoso para trazer a vitória sobre Israel? Sim. Era. Até parece no texto que Deus está querendo que o povo não enfrentasse aquela guerra. Deus não é Deus soberano sobre todas as coisas? Sim, Deus poderia vencer a guerra facilmente. Porque Deus então não vai permitir o povo de Israel ser conduzido pelo caminho mais perto? É porque Israel precisava aprender algumas lições com Deus. Glória. O povo de Israel precisava aprender que era necessário traçar alguns caminhos para alcançar a promessa. Aí Deus não vai permitir que Israel enfrente a guerra nesse momento, porque Deus sabia que Israel ainda não estava preparado. E Deus está falando para a igreja aqui que às vezes Deus não vai permitir algumas situações porque nós ainda não estamos preparados. Aí Deus, o missionário Rosana, vai conduzir o povo pelo caminho mais difícil, que era o caminho do deserto. Aleluia. Mas mesmo Deus conduzindo o povo pelo caminho que era mais difícil, mesmo assim Deus iria continuar cuidando do seu povo. Glória, aleluia, louvado seja Deus. Escuta isso, porque alguém está precisando ouvir isso aqui. Tem situações que nós vamos preferir traçar alguns caminhos que aos nossos olhos parece que é o melhor caminho para a nossa vida, que é melhor para a nossa família. Mas Deus está dizendo, Breno, nesta noite, que tem caminhos que aos nossos olhos parecem até que é bom, parece até que é o mais perto, mas a vontade de Deus é nos conduzir pelo caminho que é segundo a vontade dele, que parece até que é deserto, que parece até que é vale, que parece que é caminho mais difícil, mas é o caminho que Deus ele vai cumprir promessa sobre a minha e sobre a tua vida. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Não se incomode quando Deus te levar pelo caminho mais difícil. Porque mesmo Deus te conduzindo pelo caminho mais difícil, é o caminho que Deus ele vai te conduzir à promessa dele. Glória, aleluia. Vou falar. E às vezes nós esperamos ser conduzidos por Deus pelo caminho que traz agrado aos nossos olhos, que traz prazer para a nossa carne. Mas às vezes esses caminhos que vai trazer o prazer, a alegria para a nossa vida é algo que vai ser momentâneo. Aleluia. Glória. Mas aquilo que parece ser difícil é aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Glória, aleluia. Aí a Bíblia diz que Deus não vai conduzir o povo pelo caminho dos filisteus, que era o caminho mais perto, irmão, mas Deus vai conduzir o povo pelo caminho do deserto. Era o caminho mais longo, mais difícil, mas era o caminho da vitória, para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Escuta isso, o povo saindo, capítulo 13, o povo saindo do Egito, Deus vai conduzir o povo pelo caminho do deserto. E nós aprendemos aqui que o caminho do deserto parece até que é o caminho mais difícil, mas é o caminho que Deus ele tem vitória para cumprir sobre as nossas vidas. Por mais difícil que seja a luta, por mais difícil que seja a tua trajetória, Deus está dizendo para a igreja: é nesse caminho difícil que eu vou trazer vitória para a tua vida. Aleluia.
Aí quando o povo está saindo, está escrito no texto. Então Moisés pegou os ossos de José, meu pastor Tiago Salomão, e disse: é necessário tirarmos esses ossos daqui e levarmos para Canaã. Porque capítulo 50, no versículo 24 de Gênesis está escrito: José, sabendo que a hora da sua morte era próxima, a Bíblia diz que ele vai profetizar na vida do povo de Israel e vai dizer: olha, eu vou morrer aqui, mas certamente um dia Deus visitará o seu povo. Deus tirará o seu povo desta terra e vai levar o seu povo para a terra da promessa. Quando isso acontecer, pega os meus ossos daqui e leva para ser enterrado junto com Abraão e Isaac. Glória. Escuta isso, missionária Rosana. O povo de Israel passou 430 anos sendo escravo ali no Egito. José, antes de morrer, ele profetiza e diz, meu pastor Tiago Salomão: um dia Deus vai visitar essa terra e vai levar o seu povo de volta para a terra da promessa. Escuta isso: quando Deus cumprir essa promessa, aquilo que eu estou profetizando hoje, pega os meus ossos, não deixa aqui, leva junto para ser enterrado com Abraão e Jacó. Aleluia. 430 anos depois, Moisés está conduzindo o povo, tirando o povo do Egito, levando o povo para a terra de Canaã. Está escrito no texto que Moisés, lembrando da promessa, diz: é necessário que pegamos os ossos de José e levamos para Canaã. Ou seja, aleluia, 430 anos se passou, mas a promessa de Deus se cumpriu sobre a vida de José naquele lugar. Aleluia, Deus. Glória, aleluia. Louvado seja Deus. 430 anos depois da profecia, Deus cumpriu com a promessa e voltou para buscar o povo dele. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Que não importa o tempo que passe, não importa quantos dias ou quantos anos vai passar, tudo aquilo, missionária Rosana, que Deus, Ele prometeu sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre o seu povo, Deus, Ele vai cumprir para a glória dele. Glória. O homem pode até esquecer, mas aquilo que é escrito, que é anotado no caderno, no livro do Deus Altíssimo, Ele não vai esquecer. Aleluia. Glória. Aleluia. 430 anos depois, a promessa se cumpre aqui no capítulo 13 do livro de Êxodo, meu pastor. Glória, aleluia. José disse: olha, um dia eu vou morrer, mas eu tenho uma certeza que Deus vai visitar essa terra. Deus, Ele vai levar o seu povo de volta. 430 anos passa e Deus, Ele cumpre a promessa. Deus está mandando dizer para alguém aqui nessa noite: descansa o teu coração, mas aquilo que Ele prometeu para a tua casa, para a tua família, Deus, Ele vai cumprir. Deus, Ele vai fazer. Pode passar 10, 15, 20, 30 anos, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Glória, louvado seja Deus. Glória. Eu preciso frisar na mente de alguém aqui. O Espírito Santo de Deus está precisando frisar na mente de alguém. É porque devido à luta que eu e você passa, a gente até esquece da promessa. Devido à circunstância que nós vivemos hoje, até duvidamos daquilo que Deus, Ele pode fazer sobre a nossa vida, irmãos. Mas está escrito na palavra de Deus que para Deus nada é impossível. É por isso que o salmista, ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Glória. Sabe qual é o segredo de eu e você alcançar a nossa bênção, a nossa vitória? É fácil, é só entregar tudo na mão de papai e confiar nele. Glória. Deus está precisando frisar na mente de alguém aqui, aleluia, que já entregou algo na mão de Deus, confiou, mas devido à circunstância deixou de confiar e acreditar no Deus Todo-Poderoso. Glória.
Aleluia. Alguém está precisando ouvir isso aqui? Que Deus não depende de circunstância nenhuma. A surica labanda e a soube camparabanda para fazer milagre acontecer sobre a tua vida. Ainda que pareça que está tudo dando errado, é só Deus se levantar do trono e ao teu favor e o milagre acontecer. Aleluia. A surica labanda e a sai. Só que Deus está dizendo para a crente aqui nessa noite: tô eu, a surica labanda e a soube camparabanda. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: tô eu indo na tua casa visitando o teu filho. A surica labanda e a soube camparabanda. Deus está dizendo: o inimigo até disse que ia morrer, o inimigo disse que ia até padecer, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: é promessa de Deus na tua casa, é promessa de Deus na tua família, é promessa de Deus que vai se cumprir. Oh, glória. A surigada bandai, a soube camparabandai. Descansa o teu coração, porque tem alguém na tua casa que é promessa de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que Moisés está saindo e pega os ossos de José e leva em direção a Canaã. A Bíblia diz que quando eles estão saindo, escuta isso, irmãos. A Bíblia diz que uma coluna de nuvem vai se apresentar diante do povo. Durante o dia, uma coluna de nuvem, e durante a noite, uma coluna de fogo. Ou seja, era o próprio Deus se apresentando diante do seu povo para guardar e proteger de todo mal. Está escrito no texto, eu acho isso muito lindo, porque a Bíblia ela é rica de detalhes de profeta. E esses detalhes que a Bíblia traz, meu pastor Tiago Salomão, são como os bênçãos sobre as nossas vidas, porque traz coisas que são para aos nossos olhos minúsculas, mas grandiosas, naquilo que Deus ele faz, naquilo que Deus ele vai fazer e naquilo que Deus ele ainda vai cumprir sobre a sua igreja. Aí está escrito no texto que durante todos os dias a coluna de fogo e a coluna de nuvem nunca se apartou do povo de Israel. Podia fazer sol, podia fazer chuva, podia cair trovoada, terremoto, podia chover raio. A presença de Deus era constante sobre a vida do povo dele. Glória, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Que está precisando ouvir isso aqui. Aleluia. Que tem momentos ruins que você passa e diz: parece que Deus não está comigo. Parece que eu estou sozinha nesse vale, nesse deserto. Parece que o Senhor me abandonou. Aleluia. Mas lembra do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus? Ele fala para os seus discípulos: olha, eis que eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até ao fim dos séculos. Ou seja, não há nenhum dia, irmãos, que Deus ele não esteja presente sobre a minha e sobre a tua vida. A situação pode estar difícil como for, evangelista, mas a presença de Deus ela é real sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. No momento mais difícil que eu e você tiver que passar, irmãos, acredite, Deus ele vai continuar cuidando da minha e da tua vida sempre. Aleluia. Está escrito no texto: a coluna de nuvem e a coluna de fogo jamais se apartou do povo de Israel. Todos os dias Deus se fazia presente na vida do povo. Glória. A Bíblia diz que o povo sai. Quando o povo está saindo, capítulo 14. Quando o povo está saindo, a Bíblia diz que Deus brada no ouvido de Moisés e diz: Moisés, diga ao povo que volte e se acampe em Pi-Hahirote, entre Baal-Zefron e Migdol. Escuta isso. Quando o povo de Israel, depois de 430 anos, está vindo a oportunidade de alcançar a liberdade, está vindo a oportunidade de se livrar daquele sofrimento, a Bíblia diz que quando o povo está colocando um pé do lado de fora da fronteira para sair do território do Egito, a Bíblia diz que Deus se levanta e brada no ouvido de Moisés e diz: Moisés, diga ao meu povo que volte. Aleluia.
Senhor falou a Moisés dizendo: dize aos filhos de Israel, para que voltem e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefron. Diante dele acampareis junto ao mar. Ou seja, o povo já estava saindo. No coração do povo, agora é a hora da liberdade. Só que quando eles estão saindo, Deus se levanta e diz: epa, diga ao povo que é para voltar. Meu Deus. Diga ao povo que volte. Diga ao povo que retroceda. Com toda a humildade, deixa eu dizer a verdade. Você sabe qual é um dos maiores problemas nossos da igreja de Cristo? É quando nós ouvimos que precisamos voltar. É quando ouvimos que precisamos dar um tempo. Porque no nosso entendimento ou no nosso coração sempre almeja avançar. Só que tem momentos que Deus vai se apresentar para mim e para você e vai dizer: epa, não é momento de avançar, é momento de voltar para retroceder. Jesus. Eu estou arrepiado aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. E para muitos retroceder talvez pareça até uma humilhação, mas não. Mas para Deus voltar a retroceder é propósito, é para cumprir promessa. Aleluia. Ou seja, e precisamos estar com nossos ouvidos, profeta, a voz do nosso Deus, para entender e compreender aquilo que Deus ele quer para a nossa vida. Glória, aleluia. Louvado seja Deus. Diga ao meu povo que volte. Agora imagina, meu pastor, o povo já com as malas prontas para sair. Aí Deus diz: não, é para voltar. Como é Moisés? É para voltar. Voltar para quê? Para Deus mandou voltar, armar o acampamento, ou seja, aí as malas, levantar as tendas, porque Deus mandou o povo voltar e é por tempo indeterminado. Só vamos sair daqui segundo a ordem e a vontade de Deus. Glória. Do outro lado, Faraó cuspindo fogo para vir destruir o povo. O povo todo para cair fora, e Deus disse: não, volta um pouco. Porque Deus precisava tratar com o povo dele. E toda vez que Deus precisa tratar conosco, Deus nunca vai fazer eu e você avançar. Primeiro Ele vai fazer eu e você retroceder. Eu nunca vi Deus tratando ninguém mandando avançar. Todos que Deus tratou precisou voltar e retroceder. Lembra de Davi? Caverna de Adulão. Retroceder. Lembra de Elias? Entrou, comeu, bebeu, 40 dias caminhou, mas depois voltou e entrou para uma caverna. Isso é tratamento de Deus, irmãos, para as nossas vidas. Porque toda vez que Deus decide tratar comigo e com você, Deus vai fazer dessa forma. Deus vai criar a situação para que você entenda que é momento de retroceder. Mas é nesse momento que eu e você entende e retrocede, que Deus fortalece as nossas forças. É nesse momento que Deus dá estratégia. É nesse momento que Deus traz palavra. É nesse momento que Deus entrega louvor. É nesse momento que Deus entrega a profecia. É nesse momento que Deus prepara para alcançar a promessa. Cadê a igreja que entende que Deus ainda continua no controle de todas as coisas? Glória. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: vai chegar o momento que Deus vai dizer: é hora de retroceder um pouco mais. Glória. Aleluia. Deixa eu lhe dizer a verdade. E quando Deus faz dessa forma comigo, meu pastor, que às vezes me aperta e diz: epa, é hora de retroceder. Aleluia. Aí eu compreendo que é hora de buscar mais a presença do Senhor. É nessa hora que é só no secreto entre eu, você e Deus. Glória. Aí Deus está dizendo para o povo: diga ao povo que volte e acampe diante de Pi-Hahirote. Segundo estudiosos, a palavra Pi-Hahirote significa lugar estreito. Só para saber,
Piairote significa lugar estreito. Ou seja, parece que está ruim, parece até que vai até piorar. Por quê? Deus está mandando a gente retroceder, a gente poderia sair. Deus disse, volta. Pronto, vamos voltar, Senhor. Para onde? Para Piairote. Se é para voltar, é para voltar e é para ir para o lugar estreito. É porque tem tratamento de Deus que precisa ser conforme a vontade dEle. Glória. E toda vez que Deus parar para lhe tratar, é porque Deus tem algo grandioso para fazer sobre a tua vida. Aí Deus traz o povo de volta e coloca o povo em Piairote. Num cenário geográfico, meu pastor Tiago Salomão, Piairote, o texto diz, entre Migdol e entre Baal-Zefon. A palavra Baal-Zefon, se não falha a memória, significa torre forte. Migdol significa lugar de senhores, ou lugar alto dos senhores. E Piairote, ali onde o povo estava, lugar estreito. Ou seja, no cenário geográfico, só era uma entrada. Quando Deus conduziu o povo, irmãos, Deus ele conduziu o povo sabendo que o povo não ia passar por Piairote, não. Deus conduziu o povo sabendo que o povo ia ser conduzido por Piairote mesmo. Porque tudo que Deus faz é conforme a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não pense você que as coisas saíram do lado. Deus não perdeu controle nenhum, viu? É Deus querendo, a Surica lá mandar e a Sol, Becão para mandar. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite. Até parece que Deus perdeu o controle, perdeu nada. É Deus querendo fazer um tratamento comigo e com você em Piairote, num lugar estreito. Porque vai ser lá que eu e você vamos sair mais fortalecidos. Glória. Aleluia. Aí quando o povo parou em Piairote, se acampou. Montanha do lado, montanha do outro. No caminho à frente, o mar vermelho. Quando o povo olha para trás, quem é que vem? Faraó. Não tem saída. E agora, pastor Tiago Salomão, não tem mais para onde Israel correr. Está tudo cercado. Aleluia. Deixa eu dar um texto aqui, só mais um versículo. Só mais um versículo. Aí o versículo 3 do capítulo 14. Porque Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão encurralados ou baratinados na terra. O deserto os encerrou. Arrepiou aqui. Glória. Quando Deus disse para Moisés, escuta isso, irmãos, que é muito lindo. Quando Deus disse para Moisés, diga o povo para voltar, se acampar em Piairote, armar o acampamento, é para dormir, passar noite, dias. Não era só passar o dia, era para passar. Armar o acampamento, Israel sentava, ficava ali às vezes até meses, esperando a voz de Deus para poder prosseguir. Aí quando o povo diz, aí Deus está dizendo, olha, Faraó lá vai pensar, eita, o povo de Israel agora está encurralado, não tem para onde ir, porque está no texto, o deserto os encerrou. No pensamento de Faraó, meu pastor Tiago Salomão, o povo agora não tem mais para onde ir. O deserto conseguiu parar o povo de Deus. No pensamento de Faraó, ele está dizendo, agora o povo não tem mais para onde ir. Agora o povo está nas minhas mãos, porque o deserto os encerrou. No pensamento de Faraó, o deserto vai parar o povo de Deus. A Surica Lavandai, a Sol, Decamparavandai. Mas deixa eu dizer uma coisa para a igreja aqui: que deserto nenhum vai parar aquele que Deus levantou para uma grande obra. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja aqui nessa noite? Que deserto nenhum vai parar a igreja dele, porque a igreja que Deus levantou na terra, quem cuida é Ele. Glória. Aleluia. Deserto, vale não para crente não, irmãos. Deserto e vale é escola, aprendizado para crente alcançar ainda mais a promessa de Deus. A mensagem que eu prego aqui nessa noite para a igreja, a Surica Lamandai, a Sou, Decamparamanai, é que todas as vezes que nós enfrentarmos dificuldades nas nossas vidas, é porque Deus tem algo grandioso para cumprir sobre a nossa família. Aleluia. Glória. Aleluia. Louvado seja Deus.
Glória. Eu costumo dizer isso, que toda vez quando eu passo por situações difíceis, missionária Rosa, eu sempre creio, irmãos, é porque Deus tem algo sobrenatural para fazer sobre a minha vida. Aleluia. Eu tomo posse de tudo aquilo que eu passo, e eu agradeço e louvo a Deus no momento mais difícil que eu passo, irmãos. Eu glorifico a Deus porque eu sei, porque Deus é poderoso para fazer algo ainda maior. E o que é que eu preciso entender? Que eu preciso continuar firmado com o coração voltado para Ele sempre, independente de qualquer situação que eu enfrentar. Aleluia, glória. Aí quando Deus está colocando o povo ali em Pierote, no lugar estreito, Deus está querendo mostrar algo para a igreja, para o povo, aleluia, que mesmo no lugar estreito, Deus é poderoso para cuidar da tua vida. Mesmo no lugar estreito, Deus é poderoso para cuidar de toda a tua família. Aleluia, glória. Aí Deus traz o povo de volta no pensamento de Faraó. O deserto parou, mas deserto não para o povo que Deus escolheu para ser vencedor. Verdade. Aleluia, glória. Você sabe o que Deus queria com tudo isso, irmãos? Era somente uma coisa. Todo esse contexto do livro do Êxodo, lá que eu encerro, todo esse contexto do livro do Êxodo, você pode ler em casa. Todo o livro do Êxodo é voltado para que o povo pudesse entender uma coisa, irmãos: que Deus era o único Deus verdadeiro de ser adorado. Deus queria que o povo entendesse uma coisa: que só Ele era o único Deus suficiente para cuidar de toda a situação que o povo pudesse enfrentar. Aleluia, glória. Deus queria mostrar para o povo de Israel, que viveu 430 anos no Egito, vendo Faraó e os seus magos, seus deuses ali, e o povo se prostrando diante de Deus que não podia fazer nada. Deus queria mostrar para o seu povo que Deus era o único Deus verdadeiro, que poderia fazer milagres, suprir todas as necessidades do seu povo. Quando faltou comida no deserto, o povo murmurou, Deus providenciou o maná. O povo comeu o maná, se enjoou do maná e disse: eu quero carne. Deus providenciou, pastor Tiago, cordonizes. Aleluia. E essa é a mensagem que eu prego, que eu gosto muito. Que Moisés duvida de Deus e diz: como é, Deus, que o Senhor vai suprir carne aqui no deserto? Carne não tem. Aí Deus diz para Moisés: será que a minha mão é curta? Será que a mão de Deus é curta? Para quê? Para ir do outro lado do continente, pegar cordonizes e trazer para cá, para o deserto? Porque você acha que Deus foi buscar cordonizes aonde? Ali perto de algum galinheiro? Não. Deus foi buscar do outro lado do continente. É por isso que o texto diz, Deus falando para Moisés: será que a minha mão é curta? Porque Moisés estava duvidando daquilo que Deus poderia fazer. Aleluia. E Deus está dizendo, pastor Tiago, Salomão, para o Senhor: nunca duvide daquilo que Deus é poderoso para fazer. Ainda que aos olhos do Senhor pareça impossível. Deus manda dizer para o Senhor que a mão do Senhor nosso Deus não é encolhida para que não possa agir, fazer ao teu favor, para que o nome dele venha a ser glorificado. Apenas confia no Senhor. Aleluia. Glória a Glória, louvado seja Deus, glória, aleluia. O que Deus queria aqui com o povo era que o povo entendesse que Deus era suficiente para suprir todas as necessidades do seu povo. É por isso que Deus se apresenta, para encerrar. Quando o faraó perguntar qual é o meu nome, diga: o eu sou o enviou. No original, a palavra o eu sou quer dizer: eu serei o que eu serei. Ou eu sou o que eu quiser ser, eu serei. Ou seja, se nós necessitamos de uma providência de Deus, Deus é a providência. Se nós necessitamos de um milagre, Deus é um milagre. Se nós necessitamos de uma porta aberta, Ele é essa porta aberta. Se nós precisamos de uma libertação, Ele é a libertação. Glória. Aí Deus brada ao coração de Moisés: Moisés, agora diga ao povo que marche.